Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao podcast Amor pela Palavra. Eu sou o Nathan Gama, estou aqui hoje com vocês e ao meu lado minha linda esposa. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um capítulo do nosso Amor pela Palavra. Hoje nós vamos falar sobre Mateus 2, né, Nathan? Mateus 2. Então, tivemos aí o primeiro episódio, Mateus 1, e agora a gente vai dar continuidade aí aos próximos capítulos. É claro que a gente já deu uma estudada antes, já nos preparamos aqui antes e agora a gente vai desmembrar tudo aqui para vocês do que a gente viu que é interessante. Nossa, é legal falar disso, falar daquilo, nossa. Então essa inclusive é a proposta aqui do Mas, podcast. pessoal, pode ser que ainda surjam algumas dúvidas minhas, tá? Porque o teacher aqui é o Nathan. Eu ainda tô aprendendo com ele um pouquinho. Todos nós estamos Todos aprendendo, né? O Espírito Santo realmente... Eu lembro de algumas aulas que a gente fazia, e o Espírito às vezes revelava na aula ali. Tu estudava, buscava livros, etc, para entender, só que somente na sala de aula que a gente... É porque às vezes a gente lê uma, duas vezes e não entende, né? Então é sempre bom ter essa troca. E a constância. E a constância, exatamente. Continuar estudando. A gente tem talvez um mau hábito, né? De parar de ler a Bíblia. E quanto mais a gente lê, mais próximo a gente está de Deus, né? E quanto menos a gente lê, a gente vai se distanciando e esquecendo. Então é muito bom. Tem hora, eu já me peguei em momentos que, nossa, lia muito um atrás do outro. Nossa, caramba, nossa, meu Deus. Só que já passei também semanas sem ler nada. Meu Deus, verdade. como pode? E aí isso já acaba esquecendo, né? Eu mesma, eu li algumas vezes, mas eu sinto que eu preciso ler muito, muito mais. Exato. E glória a Deus, graças a Deus, estamos aqui para falar da palavra. É Bíblia na mão aqui, para a gente não ficar inventando nada, né? Bíblia, a gente atestar aqui tudo com a palavra, né? Conforme lá os cristãos de Bereia, né? Ah, ouviu isso, ouviu aquilo, tá, tudo bem. Vamos na palavra ver se é isso mesmo, né? Então, vamos lá, Ingrid? Vamos lá. Capítulo 2 de Mateus. Primeiro fato relevante. Nossa, isso aqui é um marco na nossa vida. Nasceu Jesus Cristo. O que a gente poderia desenvolver disso, especificamente, desse marco, Ingrid? Nasceu o nosso Salvador, né? Aquele que veio nos perdoar nossos pecados, morreu na cruz por nós. Então é um marco, é um grande marco, assim, da nossa vida, o maior marco das nossas vidas, né? É uma coisa tão relevante, inclusive, eu concordo, é o maior marco aí que existiu, acho que na humanidade, esse fato, né? Exatamente. O nascimento ali de Jesus. Porque a influência disso foi tão grande que você vê, o nosso calendário hoje, a gente está no ano de 2023, né? Foi contado, é contado a partir do nascimento de Jesus. Ou seja, mudou a forma da gente contar os anos, né? A partir do seu nascimento. É verdade. O ano 1, ano 2, o ano 33, que foi quando Jesus morreu, até agora, 2023 anos. Olha, eu ainda não tinha parado para pensar nisso, né? Que interessante. Quase 2.000 anos aí desse grande marco. 2000 antes de Cristo, né? E depois de Cristo. Tem o antes de Cristo e depois de Cristo, para você ver o quanto isso é marcante, né, para nossa vida. Então nasceu Jesus. E aqui no capítulo 2, a gente vê aqui, logo no início, né, uns magos, né, a visita dos magos, está o meu título aqui. Uns magos vieram guiados pela estrela, né, que é a estrela do Oriente, né, guiando eles ali para o lugar onde Jesus nasceu. E conforme estava predito na palavra, Jesus nasceria em Belém. Jesus nasceu em Belém. Agora, por que a gente fala Jesus de Nazaré? Já ouviu? Já ouvi, é porque ele acaba indo para Nazaré, né? Porque quando os magos chegam, né, eles procuram Herodes. E Herodes fica possesso pelo demônio, né? E quer acabar com Jesus. E aí José
ele acaba indo para Nazaré, né? Pro Egito, né? Até antes. Ele passa pelo Egito e depois vai para Nazaré. Ou seja, pra galera entender, né? Jesus nasceu em Belém, ponto. Mas ele foi criado, uma parte ali da vida dele, em Nazaré. Ele não é um nascido e criado em Nazaré, né? Ele só foi criado em Nazaré, certo? Agora, tem um fato interessante, né? Esses magos, conforme diz a Bíblia aqui, eles foram seguindo ali essa estrela e chegou até os ouvidos de Herodes, que nasceu o Messias, né? O Salvador, Jesus Cristo. E você vê, Ingrid, a obra maligna de Satanás na vida das pessoas. Você falou que ele ficou possesso, né? Que ele ficou assim, com um desejo ali de maligno, de aniquilar Jesus. Ele manda matar todos os bebês, né? Que tá escrito aqui em algum versículo, que eu não sei qual. Mas lá na frente fala. Frente, né? Porque acontece um fato interessante, né? Herodes se encontra com esses magos, que aqui falam uns magos, né? Do Oriente. E nesse encontro, ele pergunta, mas aonde que vai nascer? Onde que ele tá? Sabe? Talvez até com um desejo de conhecê-lo, mas por trás existe uma malignidade. Os magos foram seguindo e encontraram Jesus lá na manjedoura, lá em Belém, levaram presentes para eles, né? Para Jesus, né? Ouro, mirra, incenso, levaram ali para Jesus, mas tiveram uma advertência. Mais especificamente ali, no versículo 12. Leem comigo, ó. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Ou seja, Herodes pediu para ele, quando vocês encontrarem Jesus, beleza, volta aqui, me fala onde ele está, que eu quero adorá-lo, eu quero conhecê-lo. Que até então ele nem sabia, né? Ele ficou sabendo pelos magos ou ele já imaginava, já tinha ouvido alguma história e os magos que falaram? Se a gente vê ali no versículo 3, você vê, tendo ouvido isto, alarmou-se Herodes e com ele toda Jerusalém. Ou seja, criou um alarme. Opa, peraí, nasceu o Messias? O rei? Vocês estão falando o rei dos judeus? Não. O nosso rei aqui está lá em Roma, né? Ou seja, como é que história é essa? Claro que ele não explanou isso, mas Deus sabe, Deus vê. Tanto é que preveniu os magos ali, os reis ali, de regressarem e falarem onde Jesus estava. Agora, o mais interessante é a gente ver, né, que Herodes ficou ali tão iludido com essa ideia deles voltarem e falarem, vamos dizer, ele vai facilitar... Ele vai fazer tudo que eu pedi. Vai ser um bonzinho, vai falar, eu vou ali, mato Jesus e acabou a história, acabou o plano de Deus. Como se ele não soubesse que eles estavam dentro do plano de Deus, né? E Deus não deixaria nada fugir do plano dele. Não deixaria. Então você vê, ele ficou iludido, os magos não voltaram. Tá bom. Manda matar, aniquilar todos os bebês nascidos em Belém. Olha só que maldade. Coisa triste, né? Isso é o plano maligno. Satanás, ele quer agir assim, dessa forma. Porque ele não conhece até então, por exemplo, o que está dentro aqui dos meus pensamentos. Não conhece. Já que ele não conhece, ele tenta todo ao derredor fazer com que a gente não conclua, não execute a obra, a palavra, mas saber os intentos aqui do meu coração. Ele tenta atrapalhar de todas as formas, tenta né? Atrapalhar. E aí, quando a gente vai contando também para outras pessoas, aí ele acaba descobrindo, né? Quando a gente fala e às vezes a gente fica numa agonia de, vou contar, vou desabafar, mas uma coisa que pode ser só você e Deus ali, você acaba... E você vê, isso foi tão relevante que esses magos, eles foram ali advertidos, né? Não fala nada e nem volte. Vá por outro caminho. Entendeu? Às vezes, você falou tudo.
a gente quer... Nossa, nasceu, ele tá A aqui. gente acaba olha, falando pessoal, mais tudo, que... tal, pá. Só que acontece que o maligno ali, vamos dizer, o joio ali, também tá naquela influência ali, né? E quer fazer o mal, sabe? Então acaba que vamos dizer, é um chamariz aí, uma chamada de Jesus pra gente não deixar de falar realmente a palavra, os mistérios, a Bíblia, mas alguns segredos espirituais a gente tem que ter no nosso coração. Estar sensíveis, né? Exato. Estarmos sensíveis. Uma coisa que chamou minha atenção nesse capítulo 2 é a quantidade de repetições da palavra sonho. Eu contei. Versículo 12, versículo 13, versículo, 19 e versículo 22. Ingrid, olha quantas vezes Deus falou com essa galera em sonhos. E ele falou com José lá, quando ele contou, né, sobre Jesus. Antes do nascimento, verdade. Antes do nascimento ele falou em sonho também, né? Então lá desde o início ele tá falando em sonhos. Agora, uma particularidade. Eu já tive sonhos e foram sonhos reveladores. Eu já tive também. Já? Já. Assim, sonhos que eu sei exatamente que foi o Senhor que mandou eu fazer, ou eu agir, ou eu não fazer, eu sei. Eu já tive muitos sonhos assim, né? Mas eu acho que é muito importante a gente estar sensível, estar perto de Jesus pra gente conseguir entender o porquê, o significado daquele sonho, né? Porque às vezes a gente sonha e acha que nada vai acontecer, e às vezes é até um alerta de Deus pra gente, mas a gente tá tão distante que a gente não consegue entender que é Deus falando com a gente, né? Você falou uma coisa realmente interessante. Eu também já tive sonhos que não entendi nada. Graças a Deus, tive uma pessoa que tem esse dom de interpretação de sonhos e conseguiu me dar a luz de alguns sonhos. Outros foram muito claros para mim, mas alguns foram ocultos. Exatamente. Sabe? A minha mãe que sempre sonhava comigo, tudo que ela sonhava acontecia, né? Aí eu falava com ela, não sonha nada ruim comigo não, só sonha coisa boa. Que ela tinha essa interpretação, né, mais precisa. São alertas do Senhor aí para nossa vida por meio de sonhos. Será que a galera aí também não já teve sonhos aí que Deus falou com você dessa forma, aquilo? Ficou alerta aí, né? A gente tá vendo a prova viva que Deus fala por sonhos, de né? um canal de comunicação de Deus para o homem. Sonhos, né? Agora, também tem... Nem todo sonho, vamos dizer, é Deus falando. Que fique o alerta aqui, né? Que é exatamente isso. Você tem que estar muito sensível, muito próximo para você entender o que é de Deus e o que não é, né? Exato. Porque às vezes você tá muito distante de Deus falando com você e você não enxerga, ou o contrário, né? Ou seja, é aquilo que a gente fala, né? Se a gente só assiste terror, filme de terror, a nossa mente vai estar alimentada de terror. E vai acabar só pesadelo, sonhando, né? Tendo pesadelos. Então, claro que a gente tem que sonhar buscando a Deus, buscando a sua palavra, em oração, em jejum, em busca realmente verdadeira. Sabe? Exatamente. E aí sim, aí Deus, nossa, fala pra com a gente. Pra você conseguir escutar, né, e entender o que ele tá falando. Então, aqui foram os sonhos, né? Herodes, iludido que os magos não voltaram, mandou matar todo mundo, todas as crianças nascidas, recém-nascidos ali de Belém. Uma tristeza, né? José, pai de Jesus, né, e Maria, sabendo disso e advertido também, aqui, ó, em sonho, escapou para o Egito. Né? A fuga para o Egito, ó, versículo 13. Ó. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá. Até que eu te avise.
Entendeu? Permanece lá, ou seja, falou para José, ó, mete o pé, José, leva E a tua fala família que e vai. Herodes quer procurar um menino e matar. Ele dá bem detalhado, né? É, Ele não deixa nenhuma dúvida do que porque ele deve Herodes há de fazer. procurar isso aí. Olha só. A malignidade. Isso são os intentos do coração. Herodes tinha esse desejo, possesso por Satanás, sabe? É aquilo, né? O inimigo sabia que alguma coisa estava acontecendo, porque já estava sendo premeditado, predito isso pelos profetas do passado. Então ele tentou, uma tentativa frustrada e derrotada, impedir o plano de Deus. E José estava muito próximo e bem com o plano de Deus, né? Porque ele não titubeou em momento nenhum. Desde que ele titubeou lá a primeira vez e tudo aconteceu, agora ele segue firme com o plano de Deus, né? É um que bom é importante, soldado. é um bom soldado. Ouviu? Faz. Ouviu, faz. Sabe? Não veio a dúvida. Mas deixa eu ficar Porque aqui. já pensou se ele fica com uma dúvida ali, o que não ia acontecer, né? Pois é. Não ia, né? Porque já era o plano de Deus. Em suma, então, houve essa matança aí desses inocentes, né? Infelizmente, mas José foi pro Egito até o quê? Até esse Herodes, né? Que era o cargo ali dessa pessoa, morrer. Então, a partir do momento que ele morre, aí sim, em sonho, versículo 19, ó. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: volta, né? Dispõe-te, pega o menino e vá para a terra de Israel. Isso aí. Que aí sim, a gente vê lá Jesus passando ali pela Galiléia e tudo mais e chegando em Nazaré. Mas também Nazaré não é uma coisa à toa, deles terem ido para Nazaré. Conforme o versículo 23, ele fala, ó, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Ele será chamado Nazareno. Mas então é essa afirmação que foi dita pelo profeta? Dito. O profeta lá atrás, lá no Antigo Testamento, entendi, disse, e aí está o cumprimento. E aí, então, dessa só palavra. para entender, ele que manda também Jesus para Nazaré, né? Quem? Deus. Em sonho. Em sonho. Em sonho, ó, vamos lá. Ó. Fala para ir pro Egito. Olha e o versículo 22, ó. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. Ou seja, José pegou, não vou voltar lá, porque quem assumiu o lugar é o filho. Uhum. Vai que ele ainda tenta, né? Então não temeu, né? Não foi para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. E uma dessas regiões é Nazaré. Por isso que é importante a gente ler, reler e ainda perguntar, né? Porque eu já tinha lido, já tinha relido e eu ainda fiquei com essa dúvida. Pois é, então você vê, foi uma infância migrando, né? Só aí ele já passou em 3 lugares. Nasceu em Belém, foi pro Egito. Olha só, Jesus foi pro Egito e do Egito foi para Nazaré. E assim finaliza aí o capítulo 2. Bom, pessoal, chegamos então. Poxa, já acabou, passa tão rápido, né? Passou muito rápido, né? Chegamos aí ao fim desse segundo episódio aqui do podcast Amor pela Palavra. Se você tem dúvida, manda pra gente, manda, porque os próximos episódios a gente vai estar comentando aí o que vocês perguntarem, falarem. Eu sei que a galera lá da Escola Bíblica vai ter muita pergunta. Escreve nos comentários os livros que vocês têm dúvida. Isso aí. Ou as suas dúvidas, né? Pra gente responder de acordo com a Bíblia, né? Isso aí. Sempre atestando aqui Testando palavra, nas escrituras. Né? Isso aí. Beleza, então, pessoal? Até o próximo. Não esquece de deixar o like, se inscrever aí no canal e a gente se vê lá. Até o próximo, pessoal. Foi um prazer. Tchau. Tchau, tchau.